noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo, aqui do canal Brasil, Você e Eu. Eu sou advogado formado pela USP em 1993, com mais de 30 anos de experiência, e quero falar com vocês sobre a situação do país. A gente está vivendo um momento muito raro na nossa história, talvez o único, e é muito importante que você se conscientize das coisas que podem acontecer. Então eu vou falar com você mais ou menos uns 20, 30 minutos para que vocês possam saber o que está acontecendo, tá bom? Juridicamente, como é que um Estado se organiza, segundo a nossa Constituição? Com o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Quem regra todo o funcionamento do país, como uma pirâmide, em primeiro lugar é a Constituição Federal. Abaixo dela, as leis complementares. Depois tem as ordinárias, as leis federais e a organização dos estados, municípios, certo? Cada estado tem seu governador, cada município seu prefeito, no poder executivo, tem suas assembleias, suas câmaras municipais. Bom, quando se trata de União, nós temos o Congresso, composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados Federais. Nós temos o Poder Judiciário, formado pelo STF, o STJ, o TSE, certo? E nós temos o Poder Executivo, que é chefiado pelo Presidente da República. Todos esses entes, essas instituições, são fundamentais para o bom funcionamento da pátria. Então nunca se deve fazer crítica à instituição em si. Porém, quem compõe as instituições? São pessoas físicas. Então a pessoa do Presidente da República, a pessoa dos deputados e senadores, certo? A pessoa de ministros das cortes superiores. E essas pessoas são agentes públicos, são funcionários públicos e devem agir conforme os preceitos que regram todo esse funcionamento estatal público. Se um deputado, se um senador comete algum crime, alguma conduta, ele vai para o Conselho de Ética, ele pode ser cassado, certo? Se o presidente da República, como já aconteceu 2 vezes no Brasil, com o Collor e a Dilma, praticam algum crime de responsabilidade, eles podem sofrer um impeachment. E também é possível que alguns membros do judiciário, dos órgãos superiores, sofram impeachment. E a casa revisora que pode fazer isso é o Senado Federal. Porém, nós sabemos que atualmente, nessa legislatura, o presidente do Senado sentou em cima de vários e vários pedidos de impeachment de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Não me cabe aqui fazer crítica, porque se eu falar o canal cai, certo? Você sabe o que eu quero dizer. Então hoje nós temos o seguinte. Existe no Brasil o Superior Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral. Ele cuida das eleições. Deveria ser um órgão que faz 2 funções, a administrativa e a judiciária, certo? Porque ele é responsável pela distribuição de urnas, softwares, logística, credenciamento, habilitação e também julgamento das causas, impugnações, cassações, tudo que vem para ser deliberado tanto nos tribunais regionais eleitorais como no Tribunal Superior Eleitoral. Bom, o próprio Superior Tribunal Eleitoral também tem regras. Nada pode ser inventado da cabeça das pessoas físicas que provisória e circunstancialmente ocupam aquelas cadeiras. Mas, infelizmente, nós temos visto alguns atos de desmando que estão violando a Constituição. Então vamos falar só da parte agora eleitoral. Existe o princípio da anualidade. O que é isso? Nenhuma lei eleitoral pode ser feita no mesmo ano da eleição. Ela tem que ser feita no ano anterior àquele que a eleição vai acontecer, certo? Só que o TSE tem a possibilidade de fazer resoluções que aclaram, complementam as leis. Então, essas resoluções têm que ser feitas até março do próprio ano da eleição, com uma antecedência mínima, portanto, de 7 meses. O que nós vimos não foi isso. Tanto leis quanto resoluções foram feitas fora do prazo e, portanto, sem respeitar a Constituição. Diz a Constituição que a eleição é um ato de direito público. E se é um ato administrativo de direito público, ele tem que ser aberto a todos. Certo? Esse é o princípio que vigora, o princípio da publicidade. Idealmente, os votos tinham que ser apurados na frente de todos, para que não pairassem dúvidas. Como era antigamente, quando se votava em urnas, né? Você colocava um papel lá dentro.
Com o advento da urna eletrônica, esse princípio constitucional deixou de ser respeitado. Quando você digita ali o número, e você tem lá o barulhinho e o fim, você não sabe exatamente qual o caminho que aquele voto vai seguir até que ele seja totalizado e anunciado pelo tribunal como conferido a algum candidato, certo? Tentou-se fazer o chamado voto impresso auditável, que seria igualzinho à urna que tem hoje. Ao lado dela teria uma impressorinha, tipo aquelas de máquina de cartão. Quando você apertasse o botão e aparecesse lá o número do seu candidato, apareceria também um papelzinho do lado, você daria o confirma, então tanto a máquina, né, incorporaria o seu voto, como aquele papelzinho que você viu a foto cairia numa urna lacrada. Ao final da votação, o presidente da sessão puxaria o boletim de urna, né, o documento impresso pela papel urna eletrônica, abriria aquela caixa, porque só ele tem aquela chave, na frente de todo mundo, fiscais de partido, Ministério Público, policiais, cidadãos, contariam os votos físicos dos papeizinhos, igual comprovante de maquininha de cartão. Estando tudo ok, todos assinariam uma espécie de laudo com a sua aprovação. Aqueles papeizinhos iriam ser lacrados, uma sacola, vamos dizer assim, um envelope, com o número, tudo com o mesmo número do BU e da urna, e aquilo seria guardado. Caso houvesse qualquer impugnação, seria possível auditar e recontar aqueles comprovantes físicos para, realmente editando o software da urna, você ter a lisura do processo eleitoral. O que nós tivemos agora no resultado proclamado no dia 30 de outubro foi algo que chamou muita atenção. Porque as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, já havia sido convidado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, na Comissão de Transparência, a fazer parte de todo o processo eleitoral, em todos os seus níveis, em todas as suas fases. Terminado o primeiro turno, o presidente do Superior Tribunal Eleitoral pediu um relatório. As Forças Armadas disseram que não, e só fariam no final do segundo turno. E foi o que foi feito, de forma brilhante, um relatório extremamente técnico. Eu conversei com vários especialistas. Eu vou explicar para você um pouquinho do que eles me falaram. Um código-fonte é um código que o ser humano escreve, um programador, dizendo exatamente o que ele quer que o programa faça. Depois desse código, ele é compilado, transformado num código binário, que só o computador decodifica. Certo? As Forças Armadas disseram que ela não pode aferir se os mesmos, né, códigos-fonte que correram dentro da urna foi aquele que foi mostrado com 17 milhões de linhas, onde as Forças Armadas só puderam fazer a avaliação estática. O que é a avaliação estática? É como você olhar para um carro sem dirigir e tentar avaliá-lo sem entrar, sem sentar, sem ligar o motor, sem andar. A avaliação deveria ter sido dinâmica, ou seja, com aparelhos, com tudo, para ver o software em funcionamento, todas as partes dele, para ver se havia conexões de computador, se ele baixava de internet, bibliotecas de outras fontes, certo? Se já estava inteiro ali, ou se outras partes iriam ser acopladas nele ao longo do processo, inclusive na totalização. As Forças Armadas tiveram que olhar esse software com papel e caneta, que está no relatório. E no próprio relatório, elas afirmam de forma categórica que não foi possível avaliar a lisura do processo, que há grandes falhas de segurança, grandes riscos e, portanto, não há a menor confiabilidade de resultados. Até porque ela testou que houve conexões com a internet, pelo menos por 3 momentos, em bibliotecas de software que ela não sabe quem é, de companhias privadas. E disse um técnico que essas portas, para eventualmente uma conexão, só podem ser abertas por dentro. Então ele chama de man in the middle, o homem no meio. Portanto, alguém de dentro, se abre essa porta, é possível descarregar naquele software, que foi, né, aquele código-fonte que dito que foi aprovado, que foi visto por todos, outras funcionalidades que o relatório chama de programas maliciosos. E esses programas maliciosos, como subroutinas, eles podem gerar realmente algo muito difícil de acontecer no mundo físico. Como a gente viu aqui no país vizinho, certo? Mostrou que aquilo que ele viu lá teria 1 quintilhão de possibilidades de acontecer no mundo real. Pairam dúvidas. Dentro da lei, o Ministério da Defesa pede ao Tribunal Superior Eleitoral
que seja feita uma auditoria, que seja fornecido o código-fonte inteiro, com todas as suas ramificações ou complementos, né, com urgência, para que uma junta das melhores cabeças do país, civis e militares, possam aferir exatamente o que aconteceu. Isso daria clareza, isso daria pacificação social, isso acabaria com as dúvidas. Mas eu te faço uma pergunta. E se o Tribunal Superior Eleitoral não quiser dar esses dados, ou não permitir o acesso? Aí nós temos um impasse. Há previsão constitucional ou legal para que isso se resolva dentro da lei? Há. Porque nem tudo tem que ser resolvido dentro de um juiz com um tribunal para ter uma sentença. Há princípios constitucionais que determinam as soluções para os eventuais casos concretos que venham a aparecer na vida cotidiana. Então, dentro daquela pirâmide que eu falei para você, todos os entes públicos devem cumprir as suas funções constitucionais. A parte de votação, a transparência, né, e o caráter público da eleição, que são constitucionais, devem ser respeitados pela autoridade eleitoral. Se ela não faz isso, ela não está bem desempenhando a sua função institucional e gerando questões na sociedade que geram uma comoção e uma revolta, como nós estamos vendo nas ruas. Em sendo assim, a própria ordem e a garantia do funcionamento dos poderes constitucionais dentro das suas esferas de competência fica adulterada. E aí, qual a solução? Não se faz nada, tudo acaba em pizza? Ou há o que fazer? Há o que fazer. A solicitação das Forças Armadas já foi feita. Portanto, está correndo prazo para os ministros, do presidente e do Tribunal Superior Eleitoral atender. Porque o que parece, ele viajou. Ele nem está no Brasil, como se viu aqui na imprensa, eu nem vou comentar isso. Mas institucionalmente ele tem responsabilidades como presidente da Corte Eleitoral. A omissão dele caracteriza a negativa. É mais ou menos assim, é como se os vizinhos aqui no meu apartamento ouvissem gritos, gritos e gritos, chamassem a polícia, né, e a polícia vem investigar se eu matei alguém aqui dentro. Eu falo, você pode entrar em toda, menos nesse quarto, aqui você não entra. O policial fala, por que eu não posso entrar aí? Não, você pode olhar a casa inteira, mas nesse quarto você não vai entrar. Mas por que a polícia não pode entrar? O que a polícia conclui? Se ela não pode entrar naquele quarto, é porque naquele quarto estão os indícios de autoria e materialidade da conduta suspeita investigada. A negativa, portanto, é, entre aspas, uma confissão de responsabilidade com o temor de, caso aquilo que se pretende ocultar seja escrutinado, seja descoberto, o prejuízo será muito maior. Então, se isso não é feito de forma espontânea, de forma republicana, de forma, né, vamos dizer assim, amistosa, vai ser feito na forma que a Constituição prevê, que é o artigo 142 da Constituição Federal. Esse artigo diz quais os poderes das Forças Armadas, como elas se estipulam, como elas funcionam, quem elas são e quem pode acioná-las. E lá no parágrafo 1º desse artigo 142, você vê que deverá ser feita uma lei complementar. A Constituição é de 88. A lei complementar veio em 99. É a lei 97 de 99. Que em seu artigo 15, artigo 5º, explica exatamente quais os poderes de qual autoridade, para que quando, entre os entes da República, algum deixe de cumprir o seu papel institucional, para que se mantenha a lei, a ordem e o funcionamento do país, o que é possível fazer. A soberania nacional é o principal conceito que sustenta uma nação. Certo? A soberania nacional, a segurança institucional. Sem isso, você não teria um país estruturado. E aí você pensa, puxa vida, então se um juiz eleitoral, lá ainda logo antes da eleição, deixou de investigar as denúncias das inserções de rádio a mais para um candidato, pediu provas, quando as provas vieram, ele arquivou.
se ele foi tendencioso para um lado em detrimento do outro, com direito de resposta, cassações de redes sociais de apoiadores de um candidato, certo? Depois veio a denúncia dos institutos de pesquisa, né, que logo após o primeiro turno tiveram diferenças absurdas se seguissem a estatística, quando surgiram suspeitas de quem pagou os institutos, com que finalidade. A Polícia Federal ia começar a investigar, o ministro da Justiça ia começar a investigar, vem uma ordem do presidente da Corte Eleitoral proibindo a investigação. Então não se trata aqui de uma conduta isolada, apenas de um presidente de tribunal que está resistindo a atender uma ordem do Ministério da Defesa. Não é do Zé da Esquina, é do Ministério da Defesa. Não é uma conduta isolada, o que está gerando nas Forças Armadas uma desconfiança e talvez uma irritação, porque as Forças Armadas são a guardiã atemporal e permanente das instituições brasileiras. Quem pode acioná-las, portanto? O presidente da República. E em que situações? Quando de per si, ou seja, sozinhas, né, as celeumas entre as instituições não se resolvem. Então é um quadro que não é o presidente que gera. É um quadro que acontece na vida cotidiana do país, certo? E gerando este quadro a necessidade de uma resposta imediata. E ainda mais quando esse quadro gera movimentos em todo o país de patriotas como você e eu, clamando por transparência, por justiça e por liberdade, o presidente tem o poder de convocar, né, um ato de garantia da lei e da ordem. E para isso ele pode usar uma, duas ou as três forças e vai ter que delimitar qual objeto, por quanto tempo, dirigido a quem, com qual finalidade. Tudo isso é dentro da Constituição. Isso é previsto em lei. Algumas pessoas, ou mal intencionadas, ou por desconhecimento, acham que é um ataque à democracia você questionar um resultado eleitoral. Muitos se enganam. Justamente para que a democracia possa ser respeitada, a transparência é um requisito fundamental. Porque democracia é o quê? É o resultado da escolha da maioria. Agora, se eu não demonstro para aquela maioria que há lisura e transparência ou legitimidade na escolha que eu proclamo, eu corro o risco de gerar uma convulsão social. Em vários estados da nação, o que vai além da capacidade das polícias estaduais, militares, eles conseguirem conter. Então, quando os problemas pipocam ou crescem em vários estados ao mesmo tempo, por conta de uma causa única, você vê aí todos os ingredientes para que a GLO seja determinada dentro das 4 linhas, de acordo com a Constituição Federal. Haveria como tomar outra providência? Haveria. Mas o Senado da República não fez o que deveria ter feito a tempo. E agora nós temos uma situação limítrofe. Mesmo que o Senado queira tomar uma ou outra postura, não há tempo. Pois agora, em meados de dezembro, já seria a diplomação do candidato proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral como eleito. Mas não se sabe se ele foi efetivamente eleito, porque há justamente essa dúvida sobre o funcionamento das urnas eletrônicas, pelo código-fonte, a sua compilação, a totalização, enfim, como vocês já sabem. Se paira a dúvida, é justamente constitucional e democrático você questionar, para o bem de todos, para o bem da clareza, para o bem da lei e da ordem, e não defendendo um lado A ou B, uma coisa partidária, ainda meio, sabe, infantil. Não, nós temos que tomar conta das instituições do Brasil. Isso é responsabilidade patriótica, justamente para evitar conflitos, confrontos ou até mesmo uma guerra civil. Então você está vendo que está havendo uma resistência injustificada a um pedido das Forças Armadas. As Forças Armadas estão participando do processo eleitoral de forma jurídica e legal, porque foram convidadas. Portanto, elas têm o direito de solicitar documentos e informações que, se negados, geram um estado de resistência injustificada.
Então, se o tribunal, que é um ente da República, não cumpre, as Forças Armadas zelam por todo o funcionamento do país como um todo, elas podem ser usadas pelo presidente da República de forma pontual ou mais genérica, vai depender da resistência ou do que forças estão aí ameaçando a soberania nacional, a segurança nacional, certo? Porque caso isso aconteça, a GLO pode ter um objeto ainda maior, que é o que vai aparentemente acontecer pela movimentação de tropas que a gente está vendo no Brasil todo. Que existe o risco de invasão de exércitos de narcotraficantes de países vizinhos. Então a coisa é muito maior do que você pode imaginar. Mas saiba que seja o que for que aconteça, as próprias Forças Armadas são extremamente legalistas, respeitam a Constituição, têm ordem, hierarquia, princípios, valores, exemplo, e jamais fariam ou farão nada fora das 4 linhas. E quando você pensa que o nosso presidente é um membro das Forças Armadas e baseia a sua vida pelos mesmos valores e princípios, aquilo que vier a ser feito vai ser extremamente constitucional, para que não haja crítica internacional nem julgamentos equivocados. Por mais que vozes de pessoas que não usam sua massa cinzenta venham falar que isso é um golpe contra a democracia. Esses que chamam de democracia o que faz bem a eles. Esses que chamam de democracia o que tem a ver com eles. O que eu chamo de democracia com D minúsculo. Porém, a democracia com D maiúsculo é aquela que interessa a todos. Muito além de pequenos grupos segmentados ideologicamente. Certo? Então, o que é uma GLO? Quando determinado, caso ela se dê no âmbito da justiça eleitoral, os ministros que atualmente compõem o tribunal perdem as suas funções. Outros juristas militares eventualmente assumiriam provisoriamente essas funções, teriam acesso a todos os funcionários, documentação e tudo, para que eles possam fazer a auditoria que vai pacificar o Brasil. Se nessa auditoria tudo for contado, percebido e realizado que o Luiz Inácio Lula da Silva foi realmente eleito pela maioria, acaba a resistência. Está faltando só a clareza, enquanto permanece a dúvida, que é uma dúvida que tem lastro. Porque nós acompanhamos durante a campanha, em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, 7 de setembro, milhões de pessoas nas ruas apoiando o presidente Bolsonaro. Nós vimos como resultado da eleição que foram eleitos senadores, deputados federais, estaduais e governadores apoiados por ele. E, estranhamente, ele não foi. Como se o eleitor dele votasse no governador que ele indicou, no senador que ele indicou, nos deputados que ele indicou, mas não votasse nele. E quando a mídia correu para justificar que esse seria um voto, né, meio a meio, meia calabresa, meia mussarela, de um eleitor dividido, eu já parto do pressuposto que tudo que a mídia, o mainstream, né, o consórcio diz, não é verdade. Eu vou investigar depois. Eu tenho amigos jornalistas, inclusive o Bernardi, com quem eu estive agora no Parque Ibirapuera recentemente, e a gente sabe dos interesses que correm pela grande mídia. Então, tudo que a mídia falar para você, desconfie de imediato. Quando a mídia veio sustentar que esse seria um voto meio a meio, já pairou a dúvida. Estranho o eleitor votar em tudo que o Bolsonaro indica e menos o Bolsonaro. Então, é justificada a dúvida das pessoas. Não que elas queiram dar um golpe, não que elas queiram ser criminosas, como têm sido chamadas, né, antidemocráticas, que justifique prisão, aplicação de multas a caminhoneiros, essas coisas que a gente vê com um autoritarismo, como se um juiz de uma corte fosse alguma autoridade acima das outras. Ele não é. É apenas um funcionário público, remunerado pelos seus impostos. Ele deve satisfação a todos nós. E quando a sociedade, representada pelo próprio Ministério da Defesa, solicita a ele algumas providências, ele não faz, ele não atende. E se não atender, da mesma forma como se alguém deve pagar uma dívida e não paga, o credor procura um advogado que vai até um juiz e é emitida uma ordem de penhora ou uma ordem de bloqueio de fundo, certo?
Nesse caso, vai ser emitida uma ordem para que o que é necessário que seja aclarado de uma forma ou de outra. Porque o país não pode continuar com uma eleição com tamanha dúvida, que já está sendo descredibilizada, inclusive no exterior. Não só na América do Sul, como nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Rússia, China, África. A notícia correu ao mundo. E o Brasil não é um país eco do fundo de um cantinho qualquer. O Brasil é um país continental. 8.511.775 km². É continental. Eu já estive em Portugal, por exemplo, você cruza o país inteiro de carro em um dia. E o Brasil? Para você cruzar de carro, quantos dias você precisa? Aqui nós temos a maior quantidade de terra agricultável, preservando a natureza, de água doce, reservas minerais, pedras preciosas, a floresta amazônica, a biodiversidade. E você ingenuamente acha que não há interesses mundiais que estão de olho aqui no nosso território? Essa geopolítica globalista que a gente vê hoje? Claro que sim. Por que razão o servidor da Oracle, do TSE, está nos Estados Unidos? O jornalista Tucker Carlson, da Fox News, aliás, é um excelente jornalista para você seguir no YouTube ou no canal da Fox, disse claramente que o governo Biden já interferiu em eleições da América do Sul. E será que ele deixaria de fora o nosso país? Isso é notícia, hein? Eu não estou criticando nem dando a minha opinião. Será que os interesses chineses, por exemplo, como já foi aprovada aí uma lei autorizando que ela compre 20% do território dos estados, isso vai para o Senado ainda? Será que não haveria um interesse de quem compra um produto que tem que ser processado, vendido e paga um preço de 10? Se esse próprio comprador puder produzir esse produto, que vai custar para ele 3, ele economiza 7, não compensa? Então nós, brasileiros, estamos no país mais cobiçado do mundo atualmente. Até porque caso haja alguma guerra nuclear no hemisfério norte, lembra que as armas nucleares de hoje são, vamos dizer assim, menos fortes, há vários níveis de atuação, nem a nuvem radioativa chegaria na América do Sul, pelas questões das chuvas e das massas de ar que circulam da Amazônia para o hemisfério norte. Então nós estamos protegidos até mesmo de uma eventual guerra nuclear na Europa. Vocês percebem que o interesse da eleição brasileira é muito maior do que Lula e Bolsonaro? Vocês percebem que há muito mais nessa equação? E vocês percebem que a privação de liberdades, a censura, tudo que aconteceu nos últimos meses, talvez faça parte de uma força que está mantendo os atores que hoje se apresentam. E só há uma força capaz de evitar que esse mal acabe acobertando o nosso país, que são as Forças Armadas. Patriotas, heróis, que dedicam as suas vidas em tempos de paz e guerra a todo monitoramento, inteligência, força militar, preparo, prontidão. E a única pessoa que pode acionar essas Forças Armadas, porque não está corrompida pelo sistema, é o presidente da República. E isso ele pode fazer rigorosa e exatamente dentro das 4 linhas. Porque se assim não fosse, não faria. E se isso for feito, fique tranquilo. Não é golpe, não é tomada de poder militar, não é desfazimento da democracia. Nada disso. Aquelas histórias do passado que você ouviu, um dia eu vou falar para você sobre elas na realidade, porque meu pai foi militar e um padrinho foi militar no Rio de Janeiro. Eu cresci conhecendo a verdadeira expertise militar, o conhecimento militar, os princípios militares, a honra militar. Fique tranquilo que não vai haver no Brasil uma queda a um regime de exceção, ditadura, como algumas vozes da esquerda, até comentaristas que colocavam mais fé de emissoras, por exemplo, como a Jovem Pan News. Quando a gente ouve os de esquerda falando,
A gente pensa assim, mas será que estão falando isso porque acreditam ou porque estão ganhando para falar assim? E quando a gente vê os de direita como Mota, por exemplo, né, como o Paulo Figueiredo, a gente sente prazer no brilhantismo intelectual, né, naquele comentário que é perfeito, apurado, lastreado na realidade do mundo, sem o viés ideológico. Porém, a esquerda tenta desqualificar, chamando essas pessoas de viés de direita, de fascistas, antidemocráticos, golpistas. Então saiba discernir aquilo que você vai precisar saber daqui para frente, porque aconteça o que acontecer. A enxurrada de informações que vão vir da Folha, do Estadão, do UOL, da Band, da CNN, né, e desses sites todos de esquerda, vão ser as piores possíveis, completamente dissociadas da realidade. A realidade é aquilo que não aparece na grande mídia. O império dessa grande mídia é o fim da comunicação de massa. Agora você acha, por que alguns estão pensando em censurar as redes sociais? Para calar também as vozes que trazem para você informação fidedigna, informação verdadeira, informação real. Tudo que acontecer vai ser pelo bem do Brasil. Só que ninguém sabe qual o nível que isso vai acontecer. Se com uma, duas ou as três forças, se em alguns órgãos ou em todos, né? Quem praticou o crime de lesa pátria. Pois isso é de soberania nacional, é segurança nacional. São questões que não podem ser deixadas de lado. E como as próprias Forças Armadas, pelos 3 comandantes de força, divulgaram aquela nota essa semana, eles apoiam o clamor popular, porque eles sabem que o povo tem razão no que está pedindo. Portanto, a temperatura está subindo, a tensão está aumentando. E tudo isso que eu explico para você é para que você não tenha medo, porque o nosso país ainda está em excelentes mãos. Então hoje você me viu mais como advogado, tenho vários vídeos no canal, eu estou muito mais à vontade, fazendo entrevistas e tudo mais. Mas a minha formação jurídica, formada em 93 pela Universidade de São Paulo, com todos esses anos de prática, de estrada, de leitura, de viagens, né? Já morei fora, conheço vários países, idiomas, cultura. Eu consegui perceber tudo o que está acontecendo no mundo. Por isso que hoje a gente conta com vocês, brasileiros, brasileiras, patriotas. Amanhã, dia 15 de novembro de 2022, talvez seja o dia mais importante deste ano na história do Brasil. Aliás, uma brincadeirinha. Vamos fazer um resumo da história do Brasil? Em 1500, o Brasil foi descoberto. Em 1822, ele foi tornado independente. Em 69, foi proclamada a República. Em 2018, Bolsonaro foi eleito contra o sistema. E agora estamos em 2022, você e eu, aqui e agora, encarnados nessa geração, escrevendo a história que vai mudar o rumo do Brasil daqui para frente. Se passarmos por essa nuvem, o céu é de brigadeiro. Se ficarmos presos nessa nuvem, é só o início da tempestade. É o clamor do povo nas ruas, em frente aos comandos militares. Não vão para a Câmara e o Congresso. Isso é uma armadilha. Vão tentar fazer aqui no Brasil, com infiltrados, alguns atos de violência para falar que são vocês ou nós. Não. Permaneçam em frente aos quartéis, às zonas militares. E caso você esteja na frente de algum outro órgão e alguém comece a fazer bandalheira, sente-se no chão, para que fique bem evidenciado para autoridades quem é que está fazendo o ato ilícito. Vou tentar de tudo, gente. Pessoal, nós estamos em guerra. E quem é patriota deve ficar do lado de quem defende o Brasil. Quem não é, está pensando de forma imediatista no seu bolso, nas suas amizades, no que vai ganhar. Então nós temos uma situação mais ou menos assim. Quem tem princípios não se vende.
Quem não tem se prostitui. De que lado você está? Forte abraço e até o próximo.